Pessoal, então vamos lá, mais uma aula de cálculo 1, né? Hoje a gente vai ver um pouquinho a respeito aí da temática, né, de fatoração, um pouquinho a respeito de função quadrática, vértice, né, ponto de máximo, ponto de mínimo, como que encontra aí o x vértice, o y vértice, utilizando a derivada, né? Como que monta algumas funções quadráticas também. E depois eu quero discutir algumas questões daquela atividade avaliativa que eu passei para vocês, que é aquela questão de função crescente, decrescente, quando que uma função é crescente, quando que ela é decrescente, né? A partir ali do seu vértice, ok? Então vamos lá. Nós vamos começar a estudar aqui, pessoal, algum tipo de fatoração por agrupamento, né? O que vem a ser a fatoração por agrupamento? Primeiro eu vou colocar em evidência o fator comum, só que vocês vão perceber que vai aparecer um novo fator comum. Eu vou colocar em evidência de novo, né? Então, no primeiro caso aqui, ó, a gente tem x ao quadrado mais xy. O fator comum é o x, que ele aparece tanto no primeiro monômio quanto no segundo. Já aqui, ó, quando eu tenho xz mais yz, o meu fator comum, né, é o z, a letra que aparece tanto no xz quanto no yz. Então, vou colocá-la em evidência também. Então, ó, quando eu coloco x em evidência aqui, vai sobrar x mais y, né? Quando eu coloco em evidência, pessoal, é como se eu tirasse, né? É exatamente isso, né? Tirando aquela letra dali. Então, se eu tenho x ao quadrado, que é x vezes x, e coloquei o x em evidência, vai sobrar um x. Se eu tenho aqui xy e coloquei o x em evidência, vai sobrar o y, né? Então, vai sobrar o y. Quando eu multiplico aqui, para tirar a prova real, x vezes esse, x ao quadrado. X vezes y, xy. Então, certinho, né? Bateu. Aqui, fator comum é o z, que ele aparece aqui e aqui. Ele fica em evidência. Quando eu tiro o z daqui, o que fica? X. E aqui, y. Multiplicando esse por esse, xz, né? Ou zx, tanto faz. E aqui, yz. Então, eu olho exatamente em cima, eu tenho, né, esses termos ali. Agora, percebam, o x mais y é um fator comum. Ele apareceu aqui e aqui. Eu vou colocá-lo em evidência. Quando eu coloco x mais y em evidência, no primeiro aqui sobra x e no segundo sobra z, né? Então, x mais y em evidência, fator comum, vai sobrar x mais z, ok? Então, é a fatoração completa ali, tá, gente? Por agrupamento. Olha a próxima. Fator comum aqui, inicialmente, é o C. No segundo aqui, é o X. Quando eu coloco C em evidência, sobra A menos B, né? E aqui, quando eu coloco X em evidência, sobra A menos B também, né? Tiro o X dali, sobra A menos B. Tiro o C daqui, sobra A menos B. O A menos B é um fator comum. Vou colocá-lo em evidência. Então, A menos B, o que vai sobrar? Aqui sobra C e aqui sobra X, né? Então, A menos B que multiplica C mais X, né? Próximo, 2BY mais 3B. Percebam, pessoal, que o B é um fator comum, né? Então, vou colocar em evidência. O que vai sobrar? 2Y mais 3. 8Y mais 12, o fator comum é o 4, né? Porque 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 3 é 12. Então, o fator comum é o 4. Bom, aqui 4 vezes 2y, 8y, e 4 vezes 3 dá 12, né? Então tá certinho. O 2y mais 3 é um fator comum. Vai sobrar o que aqui? B e aqui mais 4, né? Então 2y mais 3 que multiplica B mais 4. Próximo, AX mais A menos X menos 1. Primeiro eu vou colocar o A em evidência, que é o fator comum. Vai sobrar o quê? X mais 1. E no segundo aqui, pessoal, tem que colocar o menos 1 em evidência. Por que menos 1? Quando eu coloco menos 1, sobra x mais 1. Aí eu tenho o fator comum, né? X mais 1. Aqui e aqui. Vou colocá-lo em evidência. O que vai sobrar? A menos 1. Certinho? Então, A menos 1. Beleza. Se você não colocasse o menos 1 em evidência, pessoal, os termos ficariam diferentes. Aí você fala, ó, peraí, né? Se eu não coloquei o menos 1 em evidência, é interessante colocá-lo para ver o que vai acontecer, né? Aí, quando aparecer o mesmo termo aqui e aqui, você coloca ele em evidência. Aí você resolve o problema. 20x ao quadrado menos 30xy. Bom, o 20 e o 30, o fator comum entre eles é o 10, né? 10.
X ao quadrado e xy. O fator comum é o x, tá certo? Então, 10x. O que sobra quando eu tiro 10x daqui? Aí, pessoal, quem tiver dúvida, né, pode fazer o seguinte, ó. O que é 20x ao quadrado? 20x ao quadrado nada mais é do que 10x que multiplica 2x, não é isso? Porque 10 vezes 2 dá 20 e x vezes x dá x ao quadrado. Então, 10x é o fator comum, né? Porque 30xy, eu posso colocar 10x, né, vezes 3y. Olha lá. Olha o fator comum aqui, ó. 10x aparece aqui e aparece aqui também, né? Quando eu vou para o segundo, galera, 8x e 12y, o fator comum é 4, né? Ou menos 4. Como eu disse, se eu colocar o 4 em evidência, eu vou perceber que vai ficar um sinal contrário. Para ficar exatamente o mesmo sinal, eu coloco menos 4. Aí, ó, esse termo que apareceu aqui, 2x menos 3y, é exatamente igual a esse que está aqui, ó. Aí eu vou colocar em evidência de novo. 2x menos 3y, que multiplica 10x menos 4. Não é isso? 10x menos 4. Próximo. 9c ao quadrado mais 3bc, e aqui 5ab mais 15ac. Vamos perceber aqui o que eu vou colocar em evidência. Ó. Se eu tenho 9 e tenho 3, o fator comum é o 3, porque 3 vezes 3 é 9. Né? Então, para chegar no 9, 3 vezes 3. C ao quadrado e BC, o C apareceu aqui e o C apareceu aqui. Então, eu vou colocar o 3C, né, em evidência. Vai sobrar o quê? 3C. Por quê? 3 vezes 3, 9. C vezes C, C ao quadrado. E 3C vezes B, 3BC. Então, bateu certinho, né? É sempre interessante, pessoal, vocês realizarem essa conferência, né? Para ver se está batendo exatamente igual está em cima. 5 e 15, fator comum é 5. A aparece aqui e o A aparece aqui também. Vou colocá-lo em evidência. O que sobra quando tiro 5A daqui? Sobra B. O que sobra quando tiro 5A daqui? Sobra 3C. Né? Multiplicando esse por esse, 5AB. Multiplicando esse por esse, 5, ou 5 vezes 3, 15, né? 15AC. Então, conferir, bateu. Vamos colocar em evidência agora esse fator aqui, ó, que é o comum, né? B mais 3C. Vou estar fora de ordem ali, mas não faz diferença, né? B mais 3C. O que sobrou? Quando eu coloco B mais 3C em evidência, que é o fator comum, aqui sobra 3C e aqui sobra 5A. Olha lá. 3C mais 5A. Beleza, próximo. 2xy menos x ao quadrado. Aqui, pessoal, dá para colocar o x em evidência. Olha lá, x. O que sobra? 2y menos x. E aqui, o menos 1. O que sobra? 2y menos x. Tirando a prova real, esse vezes esse, 2xy. Esse vezes esse, menos x ao quadrado. Aqui, menos 2y e aqui, mais x. Né? Então, bateu todos os termos ali. Coloca 2y menos x, sobra x menos 1. AB menos A, coloco o A. Aqui, mesma coisa, menos B mais 1, coloco menos 1. O que eu vou colocar agora? B menos 1. O que vai sobrar? A menos 1. Beleza, B menos 1 que multiplica A menos 1. 3x e 6, né? Vou colocar o 3. xy e 2y. Coloco o y, que é o fator comum. Então, aqui coloco o 3, sobra x mais 2. Aqui coloco o y, sobra x mais 2 também. Coloco x mais 2, sobra 3 mais y. X ao quadrado menos 3ax, menos 3ax mais 9a ao quadrado. Aqui coloco o x em evidência, né, que é o fator comum. O que sobra? X menos 3a. E aqui, menos 3a em evidência. Aqui sobra x. E aqui, menos 3a, porque menos com menos é mais, né? E menos 3a vezes menos 3a dá 9a ao quadrado. Fator comum agora é x menos 3a. O que sobra? X menos 3a. X menos 3a e x menos 3a, pessoal, são termos iguais. Eu posso colocá-lo ao quadrado, né? Olha lá. X menos 3a vezes x menos 3a, x menos 3a ao quadrado. Tudo que eu multiplico por ele, toda coisa que eu multiplico pela coisa, né, dá coisa ao quadrado. Se eu pego algo, né, e multiplico exatamente pela mesma coisa, né? Vamos pegar aqui, ó, x ao quadrado mais 8, vezes x ao quadrado mais 8, estou multiplicando duas coisas iguais. X ao quadrado mais 8 ao quadrado, né? 3ax mais by menos 3bx menos ay, né? Percebam, pessoal, agora
que eu não tenho diretamente que o fator comum, né? 3ax e by tem nada em comum, né? Aí o que eu faço? Eu jogo esse menos 3bx para o lado de lá, só para ficar perto um termo do outro, né? E o by eu jogo para o lado de cá. Olha lá, agora eu tenho 3 é um fator comum, x é um fator comum para esses dois primeiros aqui, né? Aqui o y é comum, lá o y aparece aqui e aqui. Então percebam que foi só um agrupamento, né? Um rearranjo, né? Daquela equação ali para ficar faz a gente perceber. Se eu não conseguiu colocar nada em evidência no início, você fala, peraí, deixa eu mudar alguma coisa de posição. Aí dá certo. Aqui eu coloco 3x em evidência, sobra a menos b, e aqui eu coloco o y, né, em evidência. Aí, menos y, né, aí sobra menos b mais a. Percebam que eu posso ter colocado o y de cara em evidência. Eu falo, se eu colocar o y, sobra b menos a, mas lá eu tenho a menos b. Então, tem que trocar. Em vez de colocar y, eu coloco menos y. Aí dá certinho. Olha lá, a menos b e aqui 3x menos y. Ok? XYZ mais YZ. Ah, o fator comum. YZ. Tá vendo? Ou seja, o YZ vai ser o fator comum. Vai sobrar o quê? X mais 1. Né? Multiplicando termo a termo aqui vai dar certinho. E aqui, menos 1. Sobra x mais 1. X mais 1, fator comum, YZ menos 1. Tá vendo, pessoal? Basicamente, essa parte inicial é isso aí. Não tem segredo, não. Vocês viram? Bem tranquilo, né? Vamos fazer agora a próxima aqui. Fatore completamente, né, os polinômios a seguir. Ó. Aqui eu tenho x à quarta menos 16. X à quarta menos 16, pessoal, eu tenho que lembrar lá da diferença entre dois quadrados, né? Quando eu tenho assim, ó, a gente fez muitas questões assim, vou fazer muitas ainda, tá, gente? Até o dia da nossa prova aí, para ficar tranquilo. A ao quadrado menos b ao quadrado é a diferença entre dois quadrados. Isso aqui, basicamente, é a mais b que multiplica a menos b. Aí você fala, ei, professor, vou aplicar isso como, né, numa questão? Vai aparecer para vocês assim, ó, x ao quadrado menos 9. Né? Aí como que eu vou escrever isso aqui na forma fatorada para simplificar? X mais 3 que multiplica x menos 3. Ó, x menos 3. Quando eu tiro a prova real aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. E 3 vezes menos 3, menos 9. Bateu certinho, né? É a diferença entre dois quadrados. A gente vai usar muito isso aqui, tá, gente? Ao longo do nosso curso aí. Então, quando eu tenho x ao quadrado menos 16, eu tenho a quarta, não tenho ao quadrado, né? De forma explícita. Eu tenho de forma implícita. Então, o que eu vou fazer? X à quarta nada mais é do que x ao quadrado. E 16 é 4 ao quadrado. Agora eu vou colocar x ao quadrado menos 4, olha lá, que multiplica x ao quadrado mais 4. Lembra que eu fiz anterior aqui? Exatamente a mesma coisa. O que está ao quadrado aqui? X ao quadrado. E aqui, o 4. Então, x ao quadrado menos 4, que multiplica x ao quadrado mais 4. Bom, esse x ao quadrado menos 4 aqui, pessoal, acabei de fazer uma muito parecida, né? É x mais 2 que multiplica x menos 2. Né? E x ao quadrado mais 4 não tem como fatorar. Porque aqui é mais, tá, gente? Se fosse menos, aí teria, né? Então, mais não tem como, deixa assim mesmo. Próximo, a ao cubo menos 9a. Eu vou colocar o a em evidência, né? O que vai sobrar? A ao quadrado menos 9. Esse a ao quadrado menos 9 eu acabei de fazer com vocês. A mais 3, que multiplica a menos 3. Certinho? Mais uma. 36x ao cubo menos 4x. Primeira coisa, colocar o fator comum em evidência. Fator comum, 4x. Olha lá. O que sobra? 9x ao quadrado menos 1. Aí, pessoal, é olhar e ver o que eu elevo ao quadrado que dá esse termo aqui. Para dar 9 tem que ser 3. Para dar x ao quadrado tem que ser x. Então é 3x, né, que eu elevo ao quadrado para dar aquilo ali. É 3x menos 1, que multiplica 3x mais 1. Multiplicando termo a termo, esse vezes esse, 9x ao quadrado. E esse vezes esse dá menos 1, né? Então, certíssimo. Beleza, então não tem como fazer mais nada. A resposta fica assim mesmo, tá bom?
Pronto. 18xy² menos 12xy mais 2x. Eu vou colocar o fator comum em evidência. O fator comum é 2x. Olha lá, o x aparece em todos e o 2 também, né? Você tem que perceber o seguinte, pessoal. Para chegar em 18, eu passei pelo 2, né? Porque 18 é 2 vezes 9. E para chegar no 12 também. O que é 12? 2 vezes 6, né? Então, eu vou colocar o 2x em evidência. O que vai sobrar aqui? 9y². Aqui, menos 6y. E aqui, mais 1, né? Multiplicando os termos aí, a gente faz a conferência certinho, lá, 18xy². Aqui, menos 12xy. E aqui, mais 2x. Certinho. Beleza? Ô, Rian, pergunta de novo aí, só para eu entender. Se o x fosse negativo, como assim? E se o x fosse negativo? Será que é assim, ó? 4 menos x²? Assim, Rian? Não lembro agora. Vê se é isso aí. Ah, tá. Na questão anterior? Ah, isso aqui, né? 4 menos x². Exatamente. Você vai fazer o seguinte, ó. O que está ao quadrado aqui? Não é 2 para dar 4? Então tem que ser 2 mais x que multiplica 2 menos x. Só isso. E quando você multiplica, ó, vamos ver. 2 vezes 2 dá 4. Olha lá, tá lá. E x vezes menos x². Então, independentemente da ordem, tá? Você vai pegar o que eu elevo ao quadrado para dar 4? É 2. O que eu elevo ao quadrado para dar x²? É x. Então, vai ficar 2 mais x que multiplica 2 menos x. Ok? X² menos 64. Aí eu olho. O que eu elevo ao quadrado que dá x? O que eu elevo ao quadrado que dá x², né? X. E para dar 64 tem que ser 8. X mais 8. E aqui, x menos 8. Se fosse assim, ó, Rian, por exemplo, 144 menos x². Aí você pensa, o que eu elevo ao quadrado que dá 144? É 12, né? Inclusive, pessoal, calculadora, né, eu falei com vocês, vocês podem usar a calculadora tranquilamente. Quem tiver essa aqui, ó, melhor ainda, né? Porque aqui você já coloca raiz quadrada, por exemplo, raiz de 144, já aparece 12, né? Não dá trabalho nenhum, beleza? Então, aqui, 12 mais x, que multiplica 12 menos x, ok? Então, 12 mais x, que multiplica 12 menos x. Perfeito? Vamos lá. Pessoal, 9y² menos 6y mais 1, vocês têm que perceber que é um quadrado perfeito, tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho disso aí. O que é quadrado perfeito, né? A mais B elevado ao quadrado. Isso é um quadrado perfeito. Como que eu resolvo isso aqui? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, para eu identificar se algo é um quadrado perfeito, pessoal, eu vou ter que olhar o primeiro termo e o último, porque pode ser também negativo, né? Se for A menos B ao quadrado, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A única diferença do de cima para o de baixo é o sinal negativo, ok? Então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então, galera, eu vou olhar o primeiro e vou olhar o último. O que eu elevo ao quadrado que dá 9y²? A gente viu, é 3y. Aqui é menos, então vou colocar menos também. O que eu elevo ao quadrado que dá 1? 1, né? 1. Então, se eu levar isso aqui ao quadrado, vamos verificar se vai dar certo. Quadrado do primeiro, 9y². Certinho, bateu. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6y, bateu. Quadrado do segundo, 1, bateu também. E aqui falta eu colocar o 2x, né? Que está ali. Vamos fazer várias questões dessa aí, pessoal, para vocês, tá bom? Vai ficar bem tranquilo. Olha lá.
quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado segundo. Então, está fatorado perfeitamente. Menos 10a ao quadrado, menos 80a, menos 160. Perceba, o sinal negativo aparece em todos os membros ali. O 10 também, porque 80 é 10 vezes 8. E 160 é 10 vezes 16. Né? Olha lá. Então, quando eu coloco menos 10 em evidência, sobra a ao quadrado, mais 8a, mais 16. Pessoal, como eu disse para vocês, eu vou olhar o primeiro e o último. A eu elevo ao quadrado, dá a ao quadrado. E 4, quando eu elevo ao quadrado, dá 16. Então, vamos elevar isso aqui ao quadrado para verificar se vai dar certo. Quadrado primeiro, a ao quadrado, certinho. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. 2 vezes 4, 8, né? Vezes a, 8a, certinho. E 4a ao quadrado dá 16, certinho também. Então, eu vou escrever isso aqui como menos 10, que multiplica a mais 4 ao quadrado. Então, sempre que eu tiver um quadrado perfeito, eu vou olhar o primeiro e o último, só, mais nada. Né? Aí depois eu faço a conferência, né, gente? Para tirar a prova real, para ter certeza que a gente está acertando. Tá bom? Olha a próxima. Percebam que o fator comum aí é x ao quadrado, ele aparece em todos os membros, né? Então, vou colocá-lo em evidência. X ao quadrado em evidência. O que vai sobrar? Y ao quadrado, aqui menos 4y e aqui mais 4. De novo, galera, eu vou olhar o primeiro e o último. O último é 4. Qual o número que eu levo ao quadrado que dá 4? 2. Mas aqui é negativo, então vai ficar negativo aqui também. Quadrado primeiro, y ao quadrado. Menos 2 vezes primeiro vezes segundo, 4y, certinho. E quadrado segundo, dá 4. Então, tá perfeito. Mais uma. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado menos t ao quadrado. Olha só, galera, o que eu vou fazer nessa. X ao quadrado. Ó, esse fator aqui, ó. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado é o quadrado de uma soma. Olha lá. Eu vou olhar o primeiro e vou olhar o último. Aqui é x e aqui é y, né? Olha lá, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, bateu certinho. Menos t ao quadrado. O que eu vou colocar agora? Quando eu tenho a diferença entre dois quadrados, como eu mostrei para vocês, eu pego o primeiro termo, que é y, que é x mais y, e vou somar com o segundo, que é t. Olha lá, x mais y mais t. E vou pegar x mais y menos t também, né? Então, essa que é a forma fatorada. A quarta, menos 18a ao quadrado, mais 81. O primeiro, pessoal, para chegar à quarta, ele estava ao quadrado. Eu elevei ao quadrado, que 2 vezes 2 é 4. Né? E 81 é 9 ao quadrado. Então, eu vou olhar o primeiro e o último. O sinal aqui é negativo. Então, fica a ao quadrado menos 9 ao quadrado. Vamos tirar a prova real. Quadrado primeiro, a quarta. Menos 2 vezes primeiro vezes segundo. 2 vezes 9, 18. A ao quadrado, certinho. E 9 ao quadrado, 81. Certinho. B a sexta menos B a quarta C ao quadrado, mais B ao quadrado C a quarta menos C a sexta. Vamos olhar isso aí. Se eu colocar o B a quarta em evidência aqui no início, ó, tem B a sexta e B a quarta. B a quarta é o fator comum. Aqui eu tenho C a quarta e C a sexta. C a quarta é o fator comum, né? Então vai ficar B a quarta vezes B ao quadrado, B a sexta. B a quarta vezes C ao quadrado, o segundo termo aqui. E assim por diante, né? O B ao quadrado menos C ao quadrado é o fator comum, né? Aí o que vai sobrar? B a quarta mais C a quarta. Agora, B ao quadrado menos C ao quadrado é a diferença entre dois quadrados. Fica B mais C, que multiplica B menos C. E quando está somando, não tem como fazer mais nada, né? X ao quadrado menos Y ao quadrado mais 20x menos 20y. Galera, x ao quadrado menos y ao quadrado, diferença entre dois quadrados. X mais y, que multiplica x menos y. Aqui eu posso pôr o 20 em evidência. Sobra x menos y. X menos y é um fator comum. O que vai sobrar? Aqui sobrou x mais y, aqui sobrou 20, né? Então, perfeitamente. Mais uma parte que a gente encerra, pessoal. Tá só no começo, hein? Deixa eu compartilhar aqui. Agora acho que vai dar certinho. Vamos ver. Fatore completamente as expressões a seguir.
Ó, aí, pessoal, a gente vai fazer agora aquelas mais básicas que eu falei com vocês, tá? Vamos fazer várias aí, porque fica tranquilo, olha lá. O que é A ao quadrado menos 25? Tá, o quadrado ali é o A. E aqui é o 5, né, para dar 25. Então fica A mais 5, que multiplica A menos 5, tá certo? Quem quiser tirar a prova real também, ó, esse vezes esse dá A ao quadrado. E esse vezes esse dá menos 25, né? 5 vezes 5, menos 25. Perfeito. Bacana. Vamos para a próxima. X ao quadrado menos 1. Vai ficar o quê? X mais 1, que multiplica x menos 1. Não é isso? X mais 1, que multiplica x menos 1. A ao quadrado menos 4. A mais 2, que multiplica A menos 2. Aí, ó, o Rian tinha até perguntado essa, ó. 9 menos x ao quadrado. Como que fica? Na ordem que tá, gente? 3 mais x, que multiplica 3 menos x. É só você olhar o seguinte, um primeiro, o que eu elevo ao quadrado para dar 9? É 3. E no segundo, é x. Então, fica 3 mais x, mantendo a ordem natural ali, tá bom? Próximo, x ao quadrado menos a ao quadrado, né? Já está a diferença ali. Então, fica x mais a, que multiplica x menos a. Próximo, tá 1 menos y ao quadrado. Então, fica 1 mais y, que multiplica 1 menos y, seguindo a ordem que eu falei com vocês. Próximo, m mais m, que multiplica m menos m, né? E aí, galera, quem quiser colocar o menos primeiro, mais depois, tanto faz. Por exemplo, m menos n, que multiplica m mais n, é um produto, a ordem não vai alterar nada, tá bom? E a ao quadrado menos 64, né? Eu cheguei a fazer um desse. A mais 8, que multiplica a menos 8. Então, um fica positivo, o outro fica negativo, quando for a diferença entre dois quadrados. Pessoal, eu vou deixar essas 8 para vocês fazerem. Pode fazer num papel, numa folha, no caderno, que vocês acharem melhor, tá bom, gente? Vou deixar aí uns 5 minutinhos para vocês fazerem. Depois a gente vai fazer a correção, beleza? Só para vocês entenderam tudo aí direitinho, tá bom? Depois a gente vai fazendo a correção, vocês vão conferindo no de vocês. Vocês mesmos farão, né, a correção da atividade aí no caderno de vocês, tá bom? Então vamos lá. Opa, fiz sem querer aqui, ninguém viu. Ó, continuando então. Primeiro aqui, ó, o que está ao quadrado, né? 2x. Para chegar em 4x ao quadrado, né? Tem que ser 2x. E 25 é 5. Então fica 2x mais 5, que multiplica 2x menos 5. Ótimo, beleza. Próximo, 1 menos 49a ao quadrado. Né? Tem que ser 1 mais 7a, que multiplica 1 menos 7a. Né? Porque 49 tem que ser 7 ao quadrado. E a ao quadrado tem que ser a vezes a, né? Então, 1 mais 7a, que multiplica 1 menos 7a. 25 tem que ser 5. 9a ao quadrado tem que ser 3a. Né? Então, fica 5 mais 3a, que multiplica 5 menos 3a. 9x ao quadrado menos 1. Fica 3x mais 1, que multiplica 3x menos 1. Né? 3x mais 1, que multiplica 3x menos 1. Perfeito. Pessoal, qualquer dúvida, é só falar, beleza? 4a ao quadrado menos 36. 2a mais 6, que multiplica 2a menos 6. Perfeito? M ao quadrado menos 16n ao quadrado. Né? 16n ao quadrado tem que ser 4n. Então, m mais 4n, que multiplica m menos 4n, né? 36a ao quadrado menos 4 tem que ser 6a mais 2, que multiplica 6a menos 2. Olha lá. 6a mais 2, que multiplica 6a menos 2. Né? Multiplicando termo a termo, pessoal, para tirar a prova real, vai dar certinho, né? 81 tem que ser 9. Então, vai ficar 9 mais x, que multiplica 9 menos x. Ok? 9 mais x, que multiplica 9 menos x. Perfeito. 4x ao quadrado menos y ao quadrado. Tem que ser 2x mais y, que multiplica 2x menos y. Não é isso? Agora, 16x à quarta tem que ser 4x ao quadrado. E 9 tem que ser 3. Não é isso? Então fica. Então fica 4x ao quadrado mais 3, que multiplica 4x ao quadrado
menos 3. Depois, 36x ao quadrado menos 4y ao quadrado. Eu olho no primeiro. Para dar 36 tem que ser 6. Para dar x ao quadrado tem que ser x. No segundo agora, para dar 4y ao quadrado tem que ser 2y. Então vai ficar o quê? 6x mais 2y, que multiplica 6x menos 2y. Um fica positivo, o outro fica negativo. 16a ao quadrado tem que ser 4a. 9x ao quadrado e y ao quadrado tem que ser 3xy. Olha lá. 4a mais 3xy, que multiplica 4a menos 3xy. Ok? Mesma coisa, pessoal, tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Quem achar melhor fazer assim. 25x à quarta, 5x ao quadrado. Y à sexta tem que ser y ao cubo, né? Porque y ao cubo vezes y ao cubo, conserva a base, soma os expoentes, vai dar exatamente isso aí, né? Então aqui, ó, esse vezes esse, 25x à quarta, e esse vezes esse vai dar y à sexta. Perfeito. E x à quarta menos y à quarta, x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica x ao quadrado menos y ao quadrado. Multiplicando o primeiro com o primeiro dá x à quarta, e o segundo com o segundo dá menos y à quarta. É só o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, tá, gente? Porque os intermediários se cancelam, porque vai ficar um positivo, o outro negativo, né? Tem aluno que me pergunta, professor, quando eu coloco x mais 4 e multiplico por x menos 4, por que tem que multiplicar só os extremos, né? Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Porque quando eu faço isso aqui, galera, ó, esse vezes esse dá x ao quadrado. Quando eu faço esse com esse, dá menos 4x. E quando eu faço esses dois aqui, dá mais 4x. Olha lá, eles vão se cancelar, tá vendo? E esse vezes esse dá menos 16. Ó, vou cortar aqui, ó. Menos 4x com 4x corta. Então, tá vendo que não precisa? É só o primeiro com o primeiro de lá e o segundo com o segundo de lá. Então, fica x ao quadrado menos 16. Sempre for o produto da soma pela diferença, tá, gente? Beleza. Vamos lá. Fatore completamente os polinômios a seguir, né? Então, aqui a gente tem funções quadráticas, pessoal, e está pedindo para fatorar completamente. Pessoal, nós vamos olhar o primeiro e o último, ok? São todos aqui quadrados perfeitos. Eu quero que vocês coloquem ali no bate-papo qual que vai ser a resposta do primeiro. Vou colocar aqui, ó. Letra A. Letra A. Vê se vocês conseguem escrever a resposta aí, pessoal, no bate-papo. Não sei se pelo computador dá para colocar exatamente igual pelo celular. Tentem colocar a resposta aí, pessoal, só para ver se dá certo. Deixa eu ver aqui pelo meu. Y. Vou olhar o primeiro, né? M é menos, então eu vou colocar menos. O último é 36, então tem que ser 6 ao quadrado. Aí, pessoal, pelo computador, vocês vão colocar Alt grande, né? Alt grande. E aperta o 2 lá em cima, dá certinho. Beleza? Alt grande. Alt grande 2. Ah, o Etevaldo conseguiu erro. Certinho. Isso aí. Agora, se vocês quiserem copiar essa resposta, pessoal, e alterar só o detalhe, né? Que a gente já parte para B. Isso aí, Miguel. Aí, certinho, isso aí. Vamos para B. Isso aí, ó, o pessoal já colocou a resposta da B. Certinho, galera. Vocês podem copiar, gente, assim, e só fazer alteração da parte interna, né? Aí fica tranquilo também. Isso aí, o Devanil, Etevaldo, Miguel, Dara. Isso aí. Muito bem.
Todo mundo acertando aí, ó. Vitor. Isso aí, pessoal. Já podemos ir para C, né? Todo mundo colocou a resposta da B ali. Agora C. Isso aí, pessoal. Muito bem. Isso aí. 2 mais 3x. Agora, vamos para D, de dado. Etevaldo, cuidado só com o sinal. Ô, Cleiton, acho que você confundiu com a próxima, tá? Dá uma olhada no sinal aí, Etevaldo. E aí, Cleiton, verifica aí. Eu acho que você está olhando a próxima, né? Letra E. Olha aí direitinho. A letra E é 3x menos y, né? Isso aí. Aí, ô Cleiton, a gente... Na S tem... Acho que mudar na E ali. Ah, tá. Acho que você pegou uma parte da letra D e uma parte da E. Depois você confere aí. Isso aí, pessoal. 3a menos 2 ao quadrado. Isso aí. Agora vamos para E. Ô, Pedro, verifica aí. Se você estiver pelo computador, você aperta Alt grande, do lado da barra de espaço, Alt grande, e aperta lá o 2 lá em cima. Onde tem o arroba, né? Lá. Não sei se você pelo celular ou pelo computador. 3x menos y. Isso aí, pessoal. Estão fazendo tudo certinho. Muito bem. A letra E, certinho. Isso aí. Todo mundo falando aí. Isso. Vamos pular então para F agora. Muitas respostas já. Aí, na F já tem resposta já. X mais 10 ao quadrado. Isso aí. Isso. Isso aí, certíssimo. Pula para G. Ô, Dara, eu acho que faltou só uma letra aí na sua. Olha aí, confere aí, por favor. No lugar de 6, né? Confere aí. Ah, tá. O sinal também, né? O sinal. Isso. Perfeito. O sinal. Você conseguiu perceber perfeitamente. Isso aí, pessoal. Isso. Muito bem. Gabriel, Júlio, Senita, Dara, Cleiton, Etevaldo, Devanil. Perfeito. H. A última dessa parte aí, pessoal. Isso aí, ó, todo mundo respondeu certinho. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Agora vou fazer a correção aqui, galera, de um por um. Ó. Primeiro, vou olhar o primeiro, o último, né? M menos, né? Tem que ser negativo, 6 ao quadrado. Quadrado primeiro, M ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, dá 12M. Quadrado segundo dá 36. Perfeito. Próximo, A mais 7, né? Vocês falaram ao quadrado. Quadrado primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 7, 14. 49, né? 7 ao quadrado, 49. Próximo, 2 mais 3x, quadrado primeiro, 4. Duas vezes o primeiro, 4 vezes 3, 12, 12x.
quadrado segundo dá 9x ao quadrado. Pessoal, sempre é bom vocês conferirem, porque nem toda, né, função, equação do segundo grau é um quadrado perfeito, tá, gente? As que não forem, a gente vai conseguir identificar. Ó, por exemplo, olha para mim a letra D. Quadrado primeiro, 9A ao quadrado. Menos 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. 12A. Quadrado segundo deu 4. Tá vendo que bateu certinho? Então, isso aqui é um quadrado perfeito. Mas nem toda equação, né, função quadrática ali, vai ser um quadrado perfeito. Esse aqui que a gente está fazendo todos são, tá, gente? Primeiro, 3x menos y, quadrado primeiro, 9x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6xy, quadrado segundo, y ao quadrado. Próximo, x mais 10, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 20x, quadrado primeiro, x ao quadrado segundo dá 100, quadrado primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 6, 12ab, quadrado segundo dá 36b ao quadrado, certinho. E o último, né? Quadrado primeiro é 9, 2 vezes o primeiro é 6, vezes 4, 24a, quadrado segundo dá 16a ao quadrado. Perfeito também. Certinho. Beleza? Mais 4 aí, pessoal, para a gente fechar essa primeira parte aqui, né? 64a ao quadrado. Ó, vamos lá. (64a ao quadrado), eu já olho primeiro. Eu penso, 64a ao quadrado, 8a. O último, 25. 5, né? Então vai ficar 8a menos 5 ao quadrado, né? Menos aqui, perfeito. Quadrado primeiro, 64a ao quadrado, certinho. Menos 2 vezes primeiro vezes segundo, 80a. Quadrado segundo, 25, certinho. Ótimo. Agora, a quarta, eu já olho e penso, a ao quadrado. Ao quadrado para dar a quarta. 121 é 11. 11 vezes 11, 121. Então, a ao quadrado menos 11, né? Próximo, 36 é 6. X ao quadrado e y ao quadrado é xy, né? Aí fica certinho também. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Perfeito. Y à quarta e o último é 1. Tem que ser negativo, né, pessoal? Então fica y ao quadrado menos 1. Quadrado primeiro, y à quarta, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2y ao quadrado. Quadrado segundo dá 1. Então tá certinho. Ótimo aqui, ó. Bacana. Beleza? Finalizamos mais essa parte aí, pessoal. Vamos agora para a última aqui, que é, vou compartilhar com vocês aqui, que é a parte de função quadrática. Vou fazer uma revisão também com vocês aí de alguns conceitos que eu acho importantes aí para vocês, pessoal. Então vamos lá. Primeira questão aqui, pessoal, fala o seguinte, ó. A seguir está uma lista de 5 funções reais de variável real, né? Então tem 5 funções aqui. Aí ele pergunta, assinale o número de funções dessa lista cujo gráfico é uma parábola. Parábola, pessoal, é quando a gente tem uma função do segundo grau. Então, a primeira aqui, ó, 2x menos x ao quadrado é uma parábola. A gente sabe, inclusive, que ela é côncava para baixo, né? Ou para baixo, que aqui é menos x ao quadrado, né? Então, é uma parábola. A segunda não é uma parábola, pessoal. Por quê? A função do segundo grau, ela está na parte de baixo. Então, não é uma parábola. A terceira também não é, porque é uma raiz quadrada. Também não é uma parábola, né? Por mais que aqui dentro esteja uma função quadrática, né? Dentro de uma raiz não é. A próxima, uma função quadrática dividida por 5. O 5 ali é uma constante, né? Então, não deixa de ser uma função quadrática. E a última, galera, é uma raiz cúbica. Também não é quadrática, né? Então, o número de funções cujo gráfico é uma parábola, né? A gente tem 2 funções, a primeira e a quarta. Beleza? A primeira é uma parábola côncava para baixo, porque que é menos x ao quadrado. E a quarta é uma parábola côncava para cima, porque x ao quadrado está positivo. Ok? Próximo. Observe a figura que representa o gráfico de uma função quadrática, né? Assinale a única alternativa falsa em relação a esse gráfico. Bom, percebam, pessoal, é uma parábola côncava para cima, não é isso?
côncava para cima. A gente sabe algumas coisas, né? A gente sabe, por exemplo, que o A é positivo, né? Que ele é côncavo para cima. O B, pessoal, é positivo ou negativo? O que vocês acham? Pela aula que a gente viu de função quadrática. Vocês lembram que eu falei com vocês? Vocês têm que observar aqui, ó, onde a função corta o eixo. Aqui, né? O eixo Y. A função está descendo ou subindo? Ó, está descendo, não está? Ó, ela está descendo. Se ela está descendo, pessoal, o meu B é negativo, ok? Então a gente sabe isso de função quadrática. O A é positivo, porque ele é côncavo para cima, e o B é negativo, porque ela está descendo. Olha a setinha ali. Se ela estivesse subindo, aí sim, né? Ela estaria subindo, pessoal, nessa situação aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Imagine que eu faça um gráfico assim, ó. Ó. Olha lá, ficou mais ou menos aqui, né? Percebam que a função está subindo, né? Quando ela toca o eixo, ela está subindo. Então, nesse caso, o B seria positivo. Bom, na letra C, ele falou que o B é positivo, né? Errado, né? B é negativo. Na letra A, ele fala A vezes C é negativo, né? O meu A, galera, é positivo. E o C é esse número aqui, ó. É onde corta o eixo. O meu C é negativo. Quando eu multiplico o número positivo por um negativo, dá negativo, né? Então, verdadeiro. B ao quadrado menos 4AC, vocês conhecem como delta, né? Ele falou que é positivo, de fato. Tem duas raízes aqui, ó, uma, duas, e elas são diferentes, então o delta tem que ser positivo. A letra C, ele falou que o B é positivo, errado, né? Está descendo, então tem que ser negativo. E a letra D, ele me fala que o C é negativo, né? É verdadeiro também, porque o C é esse número aqui, ó. É onde corta o eixo Y. Beleza? Então, de fato, é negativo. Próximo, na figura está o gráfico de uma função quadrática, né? A medida da área do retângulo que está ali dentro é em unidades de área, né? Bom, se a função é 4 menos x ao quadrado, pessoal, percebam, se eu coloco 1 na função, ó, eu pego 1 e levo ele na função. Eu encontro o valor de y. Se eu colocar 1 aqui, ó, 4 menos 1, né? Porque 1 ao quadrado é 1. 4 menos 1 é 3. Olha lá. Descobri o valor de y. Ok? É 3, né? Opa, deixa eu limpar aqui. É 3, olha lá. Coloca 1 no lugar do x, ou menos 1, tanto faz. Vai dar 3. Olha lá. A área é base vezes altura. Né? A base é 2, porque é distância, tá, gente? 2. A altura é 3. 2 vezes 3, 6. Então, a resposta é a letra D. Né? Base vezes altura. 2 vezes 3, 6. Inclusive, pessoal, tem uma questão na lista de exercício aí que fala de quadrado, de retângulo. Tem alguns alunos que estão ou podem, né, confundir, né? Até o momento provável que um ou outro tenha ficado assim, mas peraí, será que não está errado isso aqui, não? Pessoal, tem uma afirmativa na matemática que é muito pesada, assim. Cai até em concurso, né? Já vi num concurso da Polícia Militar uma vez. Todo quadrado é um retângulo. O que vocês acham? Isso é verdadeiro ou falso? Respondam para mim ali no bate-papo. Todo quadrado é um retângulo. Verdadeiro ou falso? Responda ali para eu ver o que vocês estão achando disso aí. Todo quadrado é um retângulo ou não? Olha lá. Senita respondeu. Eu lembro que caiu isso aí numa prova, gente. Aos alunos, não, vou entrar com recurso, a questão está errada e tal. E aí, o pessoal está respondendo. Ah, tá, Wellington, o cálculo da área do quadrado do retângulo é feito da mesma forma, né? Exatamente, você falou. Só que quando eu falo da figura geométrica quadrado, né? Aí eu vejo um quadrado ali. Aí eu posso falar assim, aquilo ali é um retângulo, né? Eu posso falar isso com toda a convicção do mundo, tá, gente? Por quê? Quando a gente vai estudar lá a definição, né? O que é um quadrado? É uma figura geométrica, né?
os lados paralelos, né, eles são iguais, opostos, né, paralelos ali são iguais. Então, o quadrado ele tem todos os lados iguais, né, e ângulos de 90 graus. Olha lá, a Senita falou. O retângulo é uma figura geométrica, né, que tem 4 ângulos retos, ângulos de 90 graus. Ele não fala em lugar nenhum que o retângulo obrigatoriamente tem lados diferentes. Não fala. Ou seja, o quadrado tem 4 lados opostos, paralelos, né? Os dois aqui são paralelos, aqui também são paralelos, tem ângulos de 90 graus. Né? Perfeito. Atende perfeitamente a definição. Então, todo quadrado também é um retângulo. Agora, nem todo retângulo, pessoal, vai ser um quadrado, né? Por quê? Se o retângulo tiver lados diferentes, ele não é um quadrado, né? Então, só o retângulo tem lados iguais, que é um quadrado. Ou seja, o quadrado, né? Ele tem todos os lados iguais. Ele também é um retângulo. Agora, nem todo retângulo é um quadrado. Perfeito? Então, aquela questão da lista de exercícios lá, que eu peço um retângulo, mas na verdade é um quadrado, tá certa, gente. Então, não tem problema nenhum. Quem fez achou lá a resposta 15, né? O lado 15 e tal, tá certinho. Beleza. Tranquilo? Vamos lá, continuando. Assinale a única alternativa falsa, né, sobre o gráfico de uma função quadrática, né, ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza? Vamos ver. Sua interseção, né, ou encontro, né, com o eixo das abscissas, eixo x, é vazia se o delta for negativo. Se o delta é negativo, pessoal, a função não corta o eixo x. Então, verdadeira. Próximo, ele sempre corta o eixo das ordenadas. Verdadeiro, o eixo y, né? Sempre corta o eixo y. Que seja na origem, né? No zero, não tem problema, mas corta. Ele possui concavidade para cima, se e só se, né, o A for positivo. Verdadeiro. Quando o A é positivo, ela é côncava, né, voltada para cima. Igual um copo, né? Copo para cima, A positivo. Para baixo, A negativo. E a última, ele passa pela origem, se o B é zero. Isso é falso, né, pessoal? A gente acabou de ver várias questões, né? Por exemplo, x ao quadrado menos 4. Eu falei, galera, vamos colocar essa função na forma fatorada. Aí vocês falaram para mim, x mais 2 que multiplica x menos 2. Ou seja, o primeiro número que vai zerar essa função aqui é o menos 2. Ó. Se eu colocar menos 2 aqui, vou zerar o primeiro parênteses. E o segundo vai ser 2. Né? Então, tem duas raízes, menos 2 e 2. Ou seja, não passa na origem. Né? Quando o B é zero, né, pessoal? Aqui é o B é zero. Só tem A e C. Né? E passa no menos 2 e no 2. Não passa na origem. Então, essa está completamente equivocada. Né? Então, a letra D é uma afirmativa falsa, tá, gente? Agora, se eu falar para vocês que quando C é zero, passa pela origem, aí sim, é verdadeiro, ok? Se eu pegar uma função assim, galera, ó, x ao quadrado menos 4x, por exemplo. Se eu coloco x em evidência, igual a gente está acostumado a fazer, o que vai sobrar? X menos 4. Quais são as raízes? São os números que vão zerar a função. Aqui eu tenho zero, né? Se eu colocar zero aqui, vou zerar a função. E aqui eu tenho 4, né? Se eu colocar 4, 4 menos 4 vai dar zero também. Então, duas raízes, 0 e 4. Tá vendo que uma raiz é zero? Significa que a função passa pela origem, né? E passa pelo 4 também. Então, tranquilo. Pessoal, é importante vocês saberem também inequação, né? Por exemplo, x ao quadrado tem que ser maior ou igual a 9, né? Como que eu resolvo isso aqui? Primeira coisa, vou passar o 9 para o outro lado, tá? Vai ficar menos 9. A gente já sabe de cabeça, né, quais são as raízes. Tá vendo, gente, a importância de saber a forma fatorada? Se vocês soubessem fazer isso aqui lá no ensino médio, fatorar e tal, simplificar, a vida seria muito mais simples, ó. X ao quadrado menos 9, de cabeça, x mais 3 que multiplica x menos 3. Qual o número que vai zerar o primeiro parênteses? X mais 3? Então tem que ser menos 3. Se eu colocar menos 3 com mais 3, dá zero. E x menos 3 tem que ser o 3, né? Positivo. Então, olha lá, duas raízes. Uma é menos 3, a outra é 3. Pronto. É uma parábola côncava para cima.
Tudo que está acima do eixo, pessoal, é positivo. Tudo que está abaixo é negativo. Olha lá. Tudo que está acima, positivo. Tudo que está abaixo, negativo. Ok? Ele quer saber onde a função é positiva, né? Maior ou igual a zero. Então, a gente vai olhar onde é positiva lá. A esquerda do menos 3 é a direita do 3, né? Então, olha a resposta. Letra D. Maior ou igual a 3, ou seja, a direita do 3, ou x menor ou igual a menos 3, a esquerda, né, do menos 3. Então, essas são as regiões onde a função ela é positiva, né? Isso é importante vocês saberem. Próximo. Os gráficos das funções f, g definidas, tal, x tal, tem um ponto comum. Gente, sempre falar que duas funções têm um ponto em comum, eu vou pegar a primeira e igualar a segunda. Basicamente é isso. X ao quadrado menos 2x tem que ser igual a 2x menos 4. Bom, vou passar tudo para um lado, né? Então, esse 2x vai para lá, juntar com isso, vai ficar menos 4x, e o menos 4 vai para lá, vai ficar mais 4. Observando aqui, pessoal, olha como que eu falo isso, é engraçado, a gente começa a chegar em situações que fazem todo sentido do mundo para a gente. Ó. Eu vou olhar o primeiro e vou olhar o último. Né? O último aqui é 4, e aqui é menos, então tem que ser menos, né? Menos 2. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, gente, o que eu estou fazendo. Vamos tirar a prova real. Quadrado primeiro, x ao quadrado, bateu certinho. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 4x, bateu. Quadrado segundo a 4, olha lá, aquela fórmula fatorada que a gente aprendeu lá atrás. Qual o número que zera isso aqui? Porque eu tenho que saber, x menos 2 ao quadrado tem que dar zero. Eu olho aqui e penso, uai, se eu colocar 2 no lugar do x, 2 menos 2 vai dar zero, né? Então, a resposta é x igual a 2. É o número que vai zerar aquela equação ali. Aí ele pergunta, o ponto comum está sobre o eixo x? X não é 2? Né? Então, x igual a 2, né? Sobre o eixo x. X igual a 2, exatamente nesse ponto. Então, é sobre o eixo x mesmo, né? Próximo. Se um retângulo tem base x e perímetro 100, então a área do retângulo é dada por qual função, né? Ó, é isso mesmo, por qual função? Então, vamos lá. Base é x. A altura não falou, vou chamar de y. Perímetro é 100. O que é perímetro? Soma de todos os lados. Tem uma questão dessa na lista, né, gente? Inclusive, aquela que eu falei do retângulo, que no final das contas vai ser um quadrado, é exatamente assim que faz, tá bom? Ó, x, x, y, y. Perímetro é a soma de todos os lados, né? Se eu tenho x aqui, a soma dá 2x. Y, y, 2y. Então, 2x mais 2y vale 100. Tudo par, posso dividir por 2. Olha o que vai ficar. X mais y vale 50. Mas ele pediu foi a área, tá, gente? E todas as respostas, pessoal, depende do x, né? Olha lá. Então, o que eu vou isolar aqui? O y. O que é y? 50 menos x. Eu sei que a área de um retângulo é base vezes altura. Base é x, altura é y. Só que y, na verdade, é 50 menos x, né? Então, vai ficar x que multiplica 50 menos x. Multiplicando aqui, galera, vai ficar menos x ao quadrado mais 50x, né? Menos x ao quadrado mais 50x. Resposta, letra B. Beleza? Olha lá, menos x ao quadrado mais 50x. E o x, pessoal, varia entre 0, né, e 50. Entre 0 e 50. E se eu colocar qualquer número maior, né, do que 50 aqui, não vai dar certo. Ó. Vai passar, né, do valor de 100. Então, não dá certo. Tem que ser entre 0 e 50. Tá vendo? Ó, x mais y é 50. Então, tem que ser menor que 50, inclusive. Né? Não pode ser... Se for 50, o outro vai dar 0, né? Não tem como, né? Não tem... Um der 0, tá errado, né? Não existe nem a figura. O número de soluções inteiras dessa inequação é quanto, né? Essa é a pergunta. Vamos ver.
9x ao quadrado menos 36x tem que ser menor do que zero. Eu posso colocar o 9x em evidência, vai sobrar x menos 4. Pessoal, viu? Primeira coisa que a gente está fazendo aqui é colocar em evidência. Foi a primeira coisa que a gente viu hoje. Depois, né, a gente vai descobrir que as raízes, olha lá, uma é zero, né? É o número que zero primeiro aqui. E a outra é 4. Se eu colocar 4 menos 4 vai dar zero, né? Então, 0 e 4. É uma parábola côncava para cima, né? Porque é positiva, ela 9x ao quadrado, positivo. O que está para cima ali do eixo é positivo, está para baixo é negativo. Então, mais, menos. Eu quero saber, pessoal, onde a função é menor do que zero. Olha lá, menor do que zero. Menor que zero é negativo, né? Então, perceba que negativo está aqui, ó, entre 0 e 4. Então, ó, entre 0 e 4, ele quer saber quantas soluções inteiras a gente tem ali, né? Entre 0 e 4. 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. 3. Então, essa é a resposta, 3. Perfeito? Professor, por que não pode ser 0 e não pode ser 4? Gente, se eu colocar 0 no lugar do x aqui, vai zerar. E eu não quero que dê 0, eu quero que dê menor do que 0. Então, nem o 0, nem o 4 eu posso colocar aqui. Por isso que a bolinha está aqui, ó, aberta. Beleza? Então, fiquem atentos com esses detalhes. Bolinha aberta. Próximo. Um ônibus de 40 lugares foi fretado para uma excursão. Cada passageiro pagará por sua poltrona R$ 100 e mais R$ 5 por poltrona vazia. Nessas condições, a receita máxima que a empresa poderá obter em reais em reais, né? Então vamos lá, resolução. Pensa comigo, pessoal. Cada pessoa vai pagar R$ 100 fixo, né? Tá aqui, R$ 100 mais R$ 5 por poltrona vazia. Quantas poltronas vazias a gente tem? A gente não sabe, né? Eu vou chamar de 40 menos X. São as poltronas vazias. Por quê? Vamos pensar, galera, lá do início, ó. Eu tenho 40 poltronas, não é isso? Eu vou falar que X estão ocupadas. X estão ocupadas. Beleza. Aí eu pergunto para vocês assim, quantas estão vazias? Se o total é 40 e eu já tenho X ocupadas, vazias vai ser o total menos as que estão ocupadas, né? Então, chego no ônibus, tem 40 lugares, tem 10 ocupadas. Quantas vazias? 30. Como que você fez a conta? Pegou o total, 40, tirou 10, né? Mas aqui eu estou trabalhando com incógnita, né? Com X. Peguei um ônibus, 40 lugares, X estão ocupados. Quantas estão vazias? 40 menos X. Beleza, pessoal? É só fazer essa continha de subtração. 40 menos X. Vamos trabalhar com incógnita, né? Porque a gente não sabe o valor. Então, 40 menos X estão vazias. Então, vamos voltar na questão. R$ 100 mais R$ 5 poltrona vazia. Então, 5 vezes 40 menos X. Agora, quem vai pagar essa conta? As pessoas que forem, né? Para excursão. Ou seja, tem que multiplicar por X. Porque isso aqui vai ser a minha receita, né? O dinheiro que vai entrar, né? Vou pegar 100 mais R$ 5 por poltrona vazia e multiplicar por X. X é a quantidade de pessoas que estão indo, né? Para essa excursão aí. Bom, multiplicando aqui, pessoal, termo a termo, eu vou chegar nisso aqui, ó. Menos 5x ao quadrado mais 300x. Olha a pergunta que ele fez, ó. A receita máxima que a empresa poderá obter é em reais. Vamos fazer por derivada, né? A gente já está acostumado a fazer. A derivada disso aqui vai dar menos 10x mais 300. Mais 300. Igual a zero. Se eu passo 300 para lá e o 10 dividindo, vai dar 30. Ou seja, pessoal, essa excursão ela vai dar uma receita aí máxima para 30 pessoas, ok? 30 pessoas, receita máxima. 30 pessoas. Agora, ele não está pedindo um X, né? Olha aqui, ele está pedindo a receita máxima. Eu vou pegar esse 30 e substituir no lugar do X. Vamos fazer a conta. Menos 5 vezes 30 vezes 30 dá 900, né? 900.
E 300 vezes 30 dá 9. Coloca 2 zeros aqui, mais um zero aqui, 9.000. Bom, menos 5 vezes 900 dá menos 4.500. 9.000 menos 4.500 dá 4.500. Resposta, letra E. Tranquilo? Então, deriva igual a zero, descobre o valor de x, ou joga na fórmula, tá, gente? Menos b dividido por 2a. Menos 300 dividido por menos 10 dá 30. Pega esse 30, substitui. Olha lá. R30, né? Onde tem x, coloca 30. Dá 4.500. Resposta, finalmente, ali, letra E. Beleza? Essa aqui, pessoal, não envolve tanto o que a gente está estudando. Vou pular ela. É mais um sisteminha ali que eu não vou trabalhar com vocês. Eu vou deixar só nessa parte mesmo. Bom, vamos lá. Pessoal, vou compartilhar essa tela branca com vocês aqui para tirar algumas dúvidas, né, de alguns alunos aí a respeito da lista de atividades que eu passei para vocês. Vou desenhar um gráfico, tá? Isso aqui é uma parábola côncava para cima, beleza? Aqui é o eixo x e aqui é o meu eixo y. Pessoal, se eu pego uma função assim, ó, vou colocar aqui, ó, 2x ao quadrado mais 5x menos 1, primeira coisa que vocês vão notar é o seguinte, né? Ela é côncava para cima. Como que a gente sabe? Por isso aqui, ó, aqui é 2, positivo. Então, eu vou e representa a função. Galera, não precisa calcular delta, não precisa fazer nada disso, tá? Só faz o gráfico ali. Ah, tá, vou colocar um número mais fácil aqui também, só para mais tranquilo para a gente fazer aqui as contas, né? Se bem que aí vai ficar fácil. O que a gente tem que pensar? Se a gente tem uma parábola, ela é côncava para cima, a gente tem duas regiões. Olha para mim aqui, ó. Essa região aqui, pessoal, a função, ela é decrescente. O gráfico dela está descendo. E a gente tem uma outra região aqui, ó, em que ela é crescente. Beleza? Tranquilo por enquanto? Aqui é decrescente, aqui ela é crescente. Bom, o que vai separar, né, uma da outra aí, pessoal, é exatamente isso aqui, ó. É o meu vértice, né? É o meu vértice. Então, vem aqui e desenho aqui, ó. X vértice. Então, eu posso falar para vocês que antes do x vértice, a minha função ela é decrescente, porque ela está descendo. E depois do x vértice, ela é crescente. Ok? Então, vamos fazer a conta aqui. 4x, né? 2 vezes 2, 4, 4x, mais 8, igual a zero. O meu x aqui, que é o meu x vértice, vai dar menos 8 dividido por 4, né? Vai dar menos 2. Inclusive, pessoal, se eu colocar aqui menos, né? Eu não precisava nem apagar tudo, né? Menos, só para ficar bonitinho aqui, ó. Aí fica bonitinho para a gente aqui, ó. 4x menos 8 igual a zero. Passo 8 para o outro lado. 8 dividido por 4 dá 2. Descobri o valor do x vértice. Então, meu x vértice está aqui, ó. 2, né? X vértice vale 2. Vou colocar o 2 aqui no lugar dele. Que é 2. Ok? Aí eu pergunto para vocês, onde que essa função ela é decrescente? Ó, vou colocar assim. Ela é decrescente, pessoal, para x menor do que 2. Concorda comigo? Menor do que 2, antes do 2, ela é decrescente, porque ela está descendo. Agora, se eu perguntar para vocês onde que essa função ela é crescente, vou colocar aqui embaixo, ó. Onde que ela é crescente, aí vocês vão falar para mim assim, ah, professor, tranquilo. Quando ela passa do 2 ali, ó, passou do 2, ela começa a subir, né? Então, ela vai ser crescente para x maior do que 2. Qualquer valor que eu pegar maior do que 2 ali, ó, tá vendo aqui, ó, à direita do 2? Qualquer valor que eu pegar para cá, a função está subindo, né? Só subindo, indo lá para o infinito, significa que ela é crescente.
Bom, essa é a primeira análise, tá, gente? Para função, né, cuja concavidade voltada para cima, né? Então, a análise é feita dessa forma. Vocês vão pegar, fazer um gráfico, né, com a concavidade para cima, não precisa nem fazer eixo X, eixo Y, é só fazer uma parábola mesmo e perceberem que quem manda é o vértice, é o x-vértice, né? Quem manda é isso. Vocês vão olhar, então, as respostas e identificar. Quando que ela é decrescente? Que ela vem descendo antes do x-vértice. Quando que ela é crescente? Ela está subindo depois do x-vértice. Então, quem manda ali é o x-vértice. Perfeito? Bom, agora vamos fazer o contrário, tá, gente? Ó, vou fazer uma parábola. Vou apagar essas setinhas aqui. Vou apagar aqui só para a gente ter um espaço bacana aqui. Vou fazer assim, ó. Y igual menos 2x ao quadrado. Vou colocar mais 8x aqui para ficar fácil, tá? Menos 2x ao quadrado mais 8x. Aí vou lá e faço a derivada. Menos 4x mais 8 igual a zero. Faço a conta aqui, 8 dividido por 4 vai dar 2 também. Então, descobri o meu x-vértice, deu 2 também. Ótimo. Só que essa parábola aí, pessoal, ela é côncava para baixo, porque aqui é negativo. Se aqui é negativo, ela é côncava para baixo. Então, vou fazer a parábola aqui. Fiz a parábola. Né? Fiz a parábola. Beleza. Essa é a parábola. E aí, galera, não precisa observar exatamente se ela passa por esses pontos aqui, né? Estou fazendo aleatório, não tem... Beleza? Aqui é o meu x-vértice. O que eu quero falar para vocês, pessoal? A minha função, ela vem subindo, ó. Ela é crescente. Até aqui, ó. Até aqui. Tá só subindo, tá vendo? Quando ela chega no vértice ali, ela começa a descer. Olha lá. Ela começa a descer. Ou seja, ela é crescente para x menor do que 2. Né? Então, vem aqui e coloco x menor do que 2. Ela é crescente, né? Antes ali do 2 ela é crescente. Quando ela passa do 2, ela começa a descer. Ou seja, quando o x é maior do que 2, ela é decrescente. Perfeito? Então, ela tem uma região que ela é crescente, depois tem uma região que ela é decrescente. Quem manda, quem governa isso aí, né, é exatamente o nosso x-vértice ali. Perfeito? Então, pessoal, na lista tem umas questões que envolvem esse conceito aqui, beleza? Vocês podem, então, analisar de acordo com essa análise que eu fiz aqui, essas questões, e a resposta é tranquila, né? Vocês vão derivar a função igual a zero, descobrir o valor de x-vértice e verificar. A parábola é côncava para cima ou para baixo? Se for para baixo, igual está aqui, ela tem uma região que ela é crescente, e depois tem uma região que ela é decrescente. Antes do x-vértice, antes, menor do que 2, ela está subindo, então ela é crescente. E depois, maior do que 2, ela é decrescente. Alguma dúvida, pessoal? Ou tranquilo? Beleza? Pessoal, na lista de exercícios também tem uma questão que alguns alunos estão me perguntando, que é uma assim, ó. Seno de x ao quadrado mais 2 dividido por, vou colocar assim, ó, cosseno, né, de x ao quadrado mais 2. Isso aqui também, pessoal, é importante vocês saberem, tá? Seno dividido por cosseno é a função tangente, né? Quando eu divido seno por cosseno, dá a função tangente. Tangente de x ao quadrado mais 2. Para eu fazer isso aqui, pessoal, o argumento da função, esse x ao quadrado mais 2 tem que ser igual em cima e embaixo, tá? Se forem coisas diferentes, não tem como não transformar, não. Aí tem que fazer regra do quociente, por exemplo, tal, mas não é o caso não, tá, gente? A gente vai trabalhar com a função tangente. Aí você fala, e aí, como que resolve? A derivada de tangente é tabelada, né? A derivada aqui de dentro vai dar 2x, e a derivada de tangente é secante ao quadrado, né? Tá na tabela, tá, gente? Secante ao quadrado de x ao quadrado mais 2. Perfeito? Então, assim, todas as derivadas de funções trigonométricas, basta aí vocês pegarem a tabela e conferir. Ah,
professor pediu na prova derivada de secante. Eu vou na tabela e olho, peraí, derivada de secante é secante vezes tangente. Então, essa vai ser a resposta. Aí, só vocês observarem a derivada da função interna, né, que tem que passar aqui multiplicando, e o resto está na tabela certinho, só vocês conferirem, beleza? Pessoal, tem uma outra questão que está gerando um pouco de dúvida, que é essa aqui, ó, menos 16, eu acho que é assim, mais ou menos, tá? 2x ao cubo menos 4, alguma coisa assim. O que vocês vão fazer para mim nessa questão, pessoal? Primeira coisa, colocar em evidência o 2 aqui embaixo, ó. Aí fica x ao cubo menos 2, ok? Coloque em evidência. Aí pode cortar, olha lá. Menos 16 dá para dividir por 2, dá menos 8, ok? Dividido por x ao quadrado menos 2. Aí vocês vão na tabela e olhem lá, né, qual que é a fórmula derivada para a regra do quociente. Por quê? Aqui eu tenho a divisão entre duas funções. A regra do quociente fala para a gente que eu vou derivar a função de cima constante, vai dar zero, vezes a de baixo. Então não precisa nem colocar, né? Derivada de cima vezes de baixo, não precisa nem colocar, vai dar zero. Menos derivada de baixo, 3x ao quadrado. Vezes a função de cima, menos 8. Beleza. Sobre a função de baixo ao quadrado. Então vai ficar x ao cubo menos 2 ao quadrado. Fazendo a multiplicação aqui em cima vai dar 24x ao quadrado dividido por x ao cubo menos 2 ao quadrado. Pessoal, não lembro se é exatamente esses números aí, tá? Mas a forma de resolver a questão é exatamente essa. Se for os mesmos números, beleza, né? Se não for, vocês façam uma conferência aí, tá bom, gente? Eu quis passar para vocês aqui a ideia da questão, mas eu não lembro se é isso aqui de cabeça. Mas só colocar o 2 em evidência, simplificar com de cima e usar a regra do quociente, beleza? Pessoal, basicamente é isso aí. Hoje nós vimos muitas coisas, tá? Eu quebrei ali 4 aulas em uma, então a gente realmente viu muita coisa hoje. Esse procedimento de colocar em evidência, de fatorar, isso é uma base muito importante para vocês, né? No curso aí, tá bom, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me acionar pelo WhatsApp. E assim que concluírem, pessoal, a atividade, podem me enviar o gabarito pelo WhatsApp também, tá bom? Então, basicamente é isso. Uma ótima noite para vocês. Até nosso próximo encontro aí. Valeu? Até mais.